Federal do Rio Grande do Norte, e hoje eu irei apresentar a minha defesa de tese de doutorado como requisito para a obtenção do título de doutora. O meu trabalho ele tem o título Desenvolvimento de ferramenta computacional para biosensores baseado em ressonância de plasma de superfície, utilizando métodos híbridos e aprendizado de máquina. Eu fui orientada pelo professor Dr. Diomadson Rodrigues Belfort e co-orientada pelo professor Dr. Oswaldo Rideu Ando Júnior. E desde já eu agradeço a presença de todos. Como o título destaca, o foco do meu estudo está em biosensores SPR, sua caracterização e otimização. A apresentação está dividida de acordo com o sumário. Primeiro, uma breve introdução sobre biosensores de modo geral e também focada em biosensores SPR. Em seguida, é realizado o modelo matemático e numérico dos dispositivos. Após, o foco da tese é detalhado pelo desenvolvimento dessa ferramenta de simulação para otimização e caracterização de biosensores SPR, finalizando com o início do desenvolvimento da estrutura física e as considerações finais. O avanço nas tecnologias de sensoriamento impulsionou o desenvolvimento de sensores cada vez mais sensíveis, seletivos e com menor tempo de resposta. Os biosensores são dispositivos que monitoram eventos de reconhecimento biomolecular, usando métodos eletroquímicos, ópticos, entre outros. Os dois principais componentes podem ser observados nesta figura, que são o elemento biológico, também chamado de bioelemento, e o transdutor. Aqui neste fluxograma, contém diferentes tipos de transdutores e bioelementos. O transdutor pode ser de três principais tipos, sendo eles eletroquímico, que vai medir a mudança na condutividade elétrica, mecânico, que vai medir a mudança na massa da superfície, e óptico, que vai medir a variação no índice de refração, relacionando com a concentração de biomoléculas, como, por exemplo, o que está destacado aí, que é o baseado em ressonância de plasma de superfície, ou também citado pela sua sigla em inglês SPR, que é o foco desta tese. Os elementos biológicos, eles não devem reagir ao entrar em contato com outras espécies que sejam potencialmente interferentes. Por exemplo, na figura, temos o bioelemento reconhecendo o analito, sendo representado pelo círculo na cor roxa, e sem reagir com outras espécies que estão sendo aí representadas por quadrados laranja de forma simplificada. De acordo com o bioelemento escolhido e o transdutor, os biosensores podem assumir várias configurações a depender da aplicação desejada. Apesar desses avanços significativos ao longo dos anos, os biosensores SPR, eles enfrentam diversos desafios. Então, surge essa necessidade de caracterização de forma intuitiva, rápida e didática. Os dados obtidos por meio de experimentos com esses sensores podem ser fortemente influenciados por ruídos e interferências externas. Então, surge aí uma busca para mitigar esse ruído e melhorar o sinal, desenvolvendo biosensores de alto desempenho que sejam capazes de fornecer medições cada vez mais precisas e confiáveis. Algumas estratégias usadas na literatura que vão ser mais aprofundadas mais adiante são implementação da inteligência artificial e aprendizado de máquina, implementação de filtros pré- e pós-processamento do sinal e modificação na estrutura física e também nas técnicas de investigação. O objetivo geral desta tese é desenvolver uma ferramenta computacional para analisar e caracterizar esses biosensores SPR, integrando alguns métodos, como método híbrido, tanto na construção como na técnica de investigação, técnicas de suavização de curvas de sinais e algoritmos de aprendizado de máquina. Já os objetivos específicos são os seguintes: avaliar o funcionamento dos biosensores SPR, seus principais componentes e aplicações, realizar o modelo matemático e numérico para determinar a refletividade da luz, desenvolver uma ferramenta de simulação de biosensor SPR de maneira generalizada para simular esses biosensores multicamadas, integrar diferentes técnicas de suavização de sinais com o objetivo de mitigar o ruído experimental e preservar as características mais relevantes. Além disso, incorporar algoritmos de aprendizado de máquina para identificação de padrões, detecção de condições de ressonância, previsão da posição de ressonância, desenvolver essa interface gráfica permitindo importação e exportação de dados, configuração de parâmetros e visualização de resultados, e desenvolver uma plataforma experimental para a geração de um banco de dados próprio.
Iniciando agora pelos biosensores de ressonância de plasma ou de superfície, né, um embasamento teórico, é um fenômeno óptico, essa ressonância, resultante da interação entre luz e elétrons para a detecção de reações moleculares, como, por exemplo, antígeno-anticorpo. O método ele explora as características multicamadas de diferentes tipos de materiais de acordo com a aplicação desejada. E o funcionamento depende das oscilações ressonantes de elétrons, que ocorrem em estruturas metálicas quando iluminadas com uma luz de determinado comprimento de onda. Essa luz polarizada vai atingir essa interface com constantes de sinais opostos, constantes dielétricas de sinais opostos. O detector vai medir a intensidade dessa luz refletida. Quando a ressonância ocorre, parte da energia do feixe incidente é transferida para os plasmons, resultando numa queda abrupta, porque absorveram essa luz, essa energia. Então, ocorre uma queda abrupta na intensidade da luz refletida em um determinado ângulo ou outro parâmetro que vem estar sendo a ser observado. Esse ângulo ou outro parâmetro é chamado de condição de ressonância ou ângulo de ressonância. A estrutura tradicional, convencional, de um biosensor SPR tem 3 camadas, sendo elas o prisma para acoplamento, a camada metálica e o meio de detecção. Existem 2 sistemas principais desenvolvidos para essa excitação, o de Otto à esquerda e o de Kretschmann à direita. Na configuração de Kretschmann, a luz polarizada passa por um prisma até a interface, onde a camada de metálica está em contato direto. Na configuração de Otto, a diferença é que existe um entreferro separando a base do prisma e a camada metálica. Então, essa configuração proposta por Kretschmann é a abordagem mais convencional porque a geração de plasmons é mais eficiente. A onda de plasma só vai ser gerada em condições ressonantes e, como dito anteriormente, uma queda acentuada na refletância vai ser observada aí em uma excitação ressonante quando toda a energia dos fótons é transferida para os plasmons, gerando uma condição de ressonância e também uma reflexão interna total. Agora, iremos realizar a modelagem matemática e numérica de biosensores SPR. Essa modelagem foi necessária tanto para entender o funcionamento desses dispositivos, como também serão as equações fundamentais, as equações regentes no desenvolvimento da ferramenta que vai vir a ser desenvolvida. Esses termos, eles podem ser confundidos, mas cada um tem a sua definição. O modelo matemático é construído a partir das leis da física e da matemática, representando o comportamento do fenômeno físico, e o modelo numérico é obtido a partir do matemático e utiliza métodos para a aproximação de equações diferenciais. Iniciando os estudos pela modelagem matemática, a análise de desempenho de detecção do modelo processor com várias camadas se baseou no método da matriz de transferência. Por quê? Porque não considera aproximações e foi considerado um sistema genérico de N camadas para calcular a reflexão da luz no prisma. Na figura, a gente pode observar que é um sistema multicamadas, onde um feixe de luz atinge a superfície da primeira camada, a camada 1, tem uma parte refletida e uma parte refratada na camada final. O desempenho desse sensor biológico pode ser observado de acordo com alguns critérios, sendo eles sensibilidade, representado pela equação aí com a letra S, fator de qualidade, representado pela equação com a sigla QF, e precisão de detecção, representado pela sigla DA. Esses parâmetros vão ser calculados e vão ser comparados o seu comportamento quando a ferramenta for desenvolvida e também na parte da otimização do tipo, como eles vão ser influenciados a partir da adição de novos materiais na estrutura do biosensor SPR. Então, nesta análise matemática, a primeira camada é o prisma, a enésima camada representa o meio de detecção, onde as moléculas-alvo estão. A cada camada que for sendo adicionada, o índice de refração tem que ir sendo incluído. RP, com a letra maiúscula, representa a intensidade de reflexão, com a letra minúscula, o coeficiente de reflexão, e estão baseados no modelo de Fresnel, que é amplamente aí conhecido e bem embasado. Com as equações anteriores, é possível obter a matriz de transferência característica das camadas combinadas, que, como dito anteriormente, vai ser utilizado na ferramenta computacional que vai vir a ser desenvolvida.
Agora, sobre a modelagem numérica, esses esquemas numéricos são aplicados para discretizar estruturas eletromagnéticas, resolvendo as equações de Maxwell, que definem fenômenos elétricos e magnéticos a partir de equações diferenciais parciais. São a base para o eletromagnetismo e para a óptica clássica. 3 métodos bastante utilizados: método das diferenças finitas, dos elementos finitos e dos momentos. Nesse caso, vai ser para o projeto, vai ser utilizado o método das diferenças finitas no domínio do tempo, porque é um método comum para a resolução de problemas que dependem do tempo. Para realizar a simulação numérica, é necessário seguir um passo a passo para a obtenção do resultado desejado, sendo esse passo a passo definir os materiais utilizados na simulação, a estrutura e a região, as condições de contorno, tempo de simulação, adicionar fontes luminosas e monitores para as coletas dos dados. Essa estrutura inicial definida para essa análise foi a tradicional, composta pelo prisma, ouro e A, sem a adição de materiais para incrementar a sensibilidade. O software escolhido para a simulação do projeto foi o Numerical ANSYS, porque há um menu que permite essa adição de material de acordo com o projeto que está sendo desenvolvido, e também existe uma licença estudantil para uso livre por determinado período de tempo. Então, foi uma simulação aí da análise da refletância e da transmissão, utilizando o método de investigação angular, ou seja, percorrimos uma gama, uma faixa de ângulos em um comprimento de onda fixo, esse comprimento de onda sendo igual a 633 nanômetros. É possível simular apenas uma região empregando as condições de contorno periódicas de acordo com o que o software fornecia. Aqui temos a comparação dos resultados obtidos do modelo matemático e numérico realizados no MATLAB e no Numerical ANSYS. Houve aí uma diferença de pouco acima de 1%. Então, essa diferença de pouco acima de 1% mostra que os modelos estão coerentes entre si. Também foi realizada a simulação da intensidade do campo elétrico em função do ângulo e da distância, essa distância com relação à interface metal-dielétrico. Ângulos com baixa intensidade luminosa indicam que a energia da fonte está ativando as ondas de plasma de superfície e apresentam o acoplamento, o campo elétrico e a absorção mais fortes. O campo elétrico ele é evanescente, ou seja, a amplitude vai decair com o distanciamento da interface metal-dielétrico. Agora, partindo para as técnicas de otimização, certo? De biosensores SPR, duas principais desvantagens nesses sensores são sensibilidade à variação na temperatura, ou seja, hardware que vai estar ali sendo influenciado, e a adsorção não específica, ou seja, interação com substâncias indesejadas. Existe uma alta sensibilidade nesses dispositivos que uma alta sensibilidade na detecção vai gerar também uma alta sensibilidade ao ruído, prejudicando a informação que está presente no sinal. Algumas abordagens que são desenvolvidas e que neste trabalho vão ser o foco para melhorar esse desempenho são a análise híbrida, tanto na parte construcional como na parte da investigação, gerando uma análise 3D, técnicas de suavização de curva para um pós-processamento de um sinal já obtido e algoritmos de aprendizado de máquina para a possível previsão de um ângulo de ressonância, mesmo com perda de dados. Perdão. Aqui temos um quadro comparativo que resume as abordagens metodológicas usadas em alguns estudos que foram utilizados no levantamento bibliográfico para o aprimoramento de biosensores SPR. No início do projeto, ao realizar este levantamento, eu percebi que existem diversas técnicas que podem ser aplicadas para otimizar esses dispositivos, gerando sempre o questionamento de qual seria o melhor, qual eu aplicaria no meu caso, com os dados que eu já obtive. Então, existe aí uma diversidade de estratégias, alguns trabalhos focando na modificação da estrutura, na inclusão de novos materiais químicos, outros focando numa análise híbrida que combina múltiplas técnicas de investigação para extrair informações mais precisas, também abordagens com técnicas de suavização de curva e um interesse crescente pela aplicação de métodos de aprendizado de máquina, ainda mais recentemente. A linha final
é referente à presente tese e evidencia a integração dessas múltiplas abordagens, incluindo modificação estrutural, análise híbrida 3D, suavização de curva e aprendizado de máquina, demonstrando ser uma proposta completa, porque atualmente não há um software livre que possibilite essa comparação entre as técnicas que já são existentes. Falando um pouquinho sobre a análise híbrida, os biosensores SPR podem ser investigados, interrogados, para encontrar a condição de ressonância a partir do ângulo, comprimento de onda, fase e intensidade. Nesse caso, o método híbrido é a partir da combinação de duas técnicas simultaneamente. Nesse caso, a investigação angular, onde percorremos diversos ângulos em um comprimento de onda fixo, e a investigação espectral ou interrogação espectral, onde é o contrário do anterior. Em um ângulo fixo, percorremos aí uma gama de comprimentos de ondas, podendo ser até necessário utilizar uma grade de difração. A saída de um biosensor SPR usando essa configuração espectro angular fornece uma imagem bidimensional, ou seja, anteriormente a gente tinha apenas uma dimensão, que era uma técnica que estava sendo analisada, um parâmetro, que é uma pequena parte do que seria essa imagem 2D, onde ambos os parâmetros podem ser adquiridos simultaneamente. Esse método híbrido, na estrutura ou no método de investigação, aumenta a sensibilidade e também a robustez contra o ruído. Agora, sobre as técnicas de suavização de curva, o monitoramento via sensores SPR não depende apenas do hardware, mas também de algoritmos utilizados para processar os sinais. A análise desses dados experimentais envolve suavização de curva para reduzir o impacto do ruído e também detectar possíveis tendências. Alguns métodos que podem ser utilizados para essa finalidade são o filtro Savitz-Golay, filtro gaussiano, média móvel exponencialmente ponderada, ou também sendo citada pela sua sigla em inglês WMA, e a spline suavizada, onde cada uma dessas técnicas tem características distintas. Iniciando pela filtragem gaussiana, é amplamente utilizada em análise de dados e processamentos de sinais, usa uma função de distribuição normal gaussiana para atribuir um maior peso aos pontos de dados que estão mais próximos do valor central. Como resultado, temos uma transição suave entre os dados, e esse filtro também pode dar origem ao filtro de Kalman recursivo, que é amplamente utilizado na literatura. A filtragem de Savitz-Golay, baseada na aplicação de um polinômio de ajuste em uma janela deslizante ao longo do conjunto dos dados, ele minimiza a soma dos quadrados das diferenças entre os valores ajustados e os dados originais, permite a retenção das características importantes enquanto reduz flutuações indesejadas e depende de dois parâmetros principais, sendo eles o tamanho da janela e o grau do polinômio. A spline suavizada utiliza polinômios segmentados para criar representações contínuas e ajustadas às variações dos dados. Essa transição suave é garantida pela continuidade e diferenciabilidade das splines. Para que seja suave e contínua, deve satisfazer algumas condições, como restrições nas bordas, primeira e segunda derivada, e condições de continuidade. E, por fim, a média móvel exponencialmente ponderada ajusta a média de uma série temporal, atribuindo mais peso a valores mais recentes, tornando-se mais sensível a mudanças mais rápidas. É eficaz na detecção de anomalias e tendências em dados que podem mudar rapidamente, permitindo que se adapte a essas informações, e o valor resultante é uma combinação do valor atual com o valor suavizado anteriormente. Já as técnicas de inteligência artificial e machine learning são ferramentas promissoras para aprimorar a interpretação de sinais ópticos e o desempenho dos dispositivos, permitem a modelagem de relações não lineares entre variáveis experimentais e também permitem detecção de padrões, extração automatizada de informações relevantes, e as técnicas que vão ser abordadas neste trabalho são regressão linear, máquina de vetores de suporte, regressão gaussiana por processo, redes neurais e árvore de decisão. A partir de agora, eu irei abordar a ferramenta de simulação para análise e caracterização de biosensores SPR, que é o foco do trabalho.
Essa ferramenta apresenta 4 telas principais divididas entre análise tradicional ou híbrida, técnica de suavização de curva ou aprendizado de máquina e também dispõe de uma tela de ajuda ao usuário. A ferramenta computacional, ela foi desenvolvida em língua inglesa para ampla divulgação entre a comunidade acadêmica e científica, e na imagem temos um fluxograma ilustrando os caminhos os caminhos de navegação que o usuário pode seguir. Ao finalizar essa ferramenta de simulação, era possível gerar um arquivo executável.exe, certo? Que qualquer usuário dispondo deste arquivo conseguia rodar no seu computador, fazer a simulação, o download, sem necessário de, por exemplo, o software MATLAB estar instalado ou uma licença para uso. A primeira tela é a tela de análise tradicional, que é a primeira proposta para melhorar essa relação sinal-ruído, e está relacionada ao aumento de sensibilidade de acordo com a inclusão de camadas de materiais específicos. O usuário deve escolher a camada de metal, que poderia ser ouro e prata, e além disso existe a possibilidade de inserir camadas adicionais, como dióxido de titânio, de silício, de sulfeto de molibdênio e grafeno, que é muito utilizado também na literatura, customizando o sensor para verificar a variação nos parâmetros do mesmo. Então, o proposto para essa ferramenta está ilustrado na figura. As camadas na cor cinza são opcionais, podendo ser adicionadas para aumentar a sensibilidade e seletividade. A plataforma foi desenvolvida no MATLAB. O valor de comprimento de onda, como mostrado na tela, deve ser definido pelo usuário nesta análise e existe essa possibilidade de customização do sensor. A plataforma ela foi testada em diferentes configurações construtivas para observar o funcionamento e também a mudança da resposta do sensor de acordo com essas variações. As configurações construtivas analisadas estão listadas tanto para o ouro como para a prata. Seguimos essa listagem aí, iniciando pela estrutura convencional, que considerava apenas prisma, camada metálica e camada de detecção, e a cada nova análise, uma nova camada de material químico ia sendo adicionada. Aqui temos uma tabela resumindo os ângulos de ressonância para as diferentes configurações e diferentes valores de índice de refração, iniciando pela estrutura convencional, seguindo até a estrutura completa. Pela tabela é possível observar que os valores de ângulo e refletância do ouro e prata são muito próximos, então a escolha vai depender das características do material. O ouro oxida menos, mas é mais caro. A escolha de variar o índice de refração de 1,34 a 1,4 ocorre pelo fato de que a maioria das substâncias a serem detectadas em amostras estão contidas neste intervalo. Aqui temos os valores calculados de sensibilidade a partir da equação que foi mostrada anteriormente para as configurações. Para calcular a sensibilidade foi necessário medir o ângulo mínimo, onde ocorre a ressonância nos diferentes índices de refração, calcular essa diferença entre os ângulos mínimos e dividir pela diferença entre os índices de refração, e foi observado um aumento percentual na sensibilidade acima de 10%, tanto para a prata como para o ouro. Já esta tabela lista os valores calculados para a precisão de detecção e fator de qualidade nas configurações construcionais observadas. Ao adicionar essas camadas com diferentes tipos de materiais, a sensibilidade aumentou, como visto anteriormente. Mas a precisão de detecção e o fator de qualidade diminuíram. Por quê? Devido ao alargamento da curva FWHM, Full Width Half Maximum. Então, essa largura maior na curva causou uma redução na precisão de detecção e no fator de qualidade, devendo haver aí um equilíbrio na escolha entre os possíveis parâmetros e possíveis materiais que venham vir a ser adicionados. Passando para a análise híbrida, as investigações escolhidas foram por ângulo e comprimento de onda, porque são as mais utilizadas devido à simplicidade de implementação e sensibilidade na detecção das ligações. Essa análise híbrida combina variações de ângulo de incidência e comprimento de onda para determinar a posição de ressonância em estrutura multicamadas.
Essa abordagem permite uma maior precisão na determinação da posição de ressonância, porque fornece uma imagem tridimensional, como visto aí no gráfico, ângulo, comprimento de onda e o parâmetro que está sendo analisado, que é a refletância, que a aplicação vai calcular esses valores de refletância para cada combinação de lambda e θ. A tela de técnica de suavização de curva, a análise de dados experimentais envolve essa suavização de curvas para reduzir o impacto do ruído. Os 4 métodos propostos para esse propósito foram filtro Savitzky-Golay, gaussiano, média móvel exponencialmente ponderada e spline suavizada. O usuário poderia carregar o arquivo com seus dados experimentais obtidos em alguma análise, algum experimento, e então selecionar a técnica desejada para análise. Os parâmetros de correlação, erro médio quadrático e desvio padrão eram calculados entre a curva original e a curva suavizada. Para realizar a validação experimental das técnicas citadas, foi utilizado um banco de dados que está disponível publicamente. Ele inclui dados teóricos e experimentais, considerando aí uma ampla faixa de ângulos e índices de refração, permitindo avaliar a ferramenta tanto em cenários ideais com os dados teóricos, como também em cenários reais com os dados experimentais disponíveis. Os resultados foram analisados comparando os métodos aplicados e avaliando o coeficiente de correlação obtidos, os erros e o desvio padrão para cada técnica. Na imagem, está a interface do software, utilizando, após o carregamento dos dados de experimento, utilizando a técnica do filtro gaussiano. Os parâmetros, eles foram calculados entre os dados suavizados e a curva original, permitindo aí quantificar a fidelidade de cada método ao espectro bruto. Os resultados demonstraram que 2 filtros se destacaram, sendo eles Savitzky-Golay e suavização por spline, porque foram abordagens que preservaram as características fundamentais da curva, minimizando os ruídos indesejados. O filtro gaussiano teve uma leve atenuação nos picos de ressonância, e a média móvel exponencialmente ponderada apresentou uma menor precisão na preservação da amplitude dos espectros. Agora, sobre a tela de Machine Learning, de aprendizado de máquina, em cenários reais é comum a presença de lacunas nesses dados adquiridos em experimentos, seja por limitações instrumentais, falhas nas leituras ou interferências externas. Muitas vezes, quando eu estava em um experimento utilizando biosensores, acontecia de, em algum momento, acontecer uma perda de dados e eu ter que reiniciar todo o processo. Então, a aplicação de aprendizado de máquina neste trabalho está relacionada à previsão do ângulo de ressonância mínimo a partir de curvas espectrais, tanto com dados completos, como também com dados incompletos ou corrompidos. Então, foram empregadas essas abordagens supervisionadas, capazes de inferir esse ângulo mínimo, e pode vir a evoluir essa ferramenta para fazer outras previsões também, com base em padrões aprendidos a partir de dados completos previamente treinados. Haviam 5 opções disponíveis para o usuário, sendo elas regressão linear, árvore de decisão, máquina de vetores de suporte, regressão gaussiana por processo e redes neurais, e a análise poderia ser conduzida com um conjunto completo de dados que era interessante para realizar o treinamento, ou também com os dados parciais. Inicialmente, o usuário deveria fazer o carregamento dos seus dados experimentais no sistema, e a análise subsequente poderia ser com esses dados completos para realizar um treinamento ou com os dados parciais. Nesse caso, o botão dos dados parciais não quer dizer que eu tenho os meus dados completos e estou optando por fazer uma análise com dados corrompidos. Não. É para representar um caso em que a pessoa já tenha essa perda de dados para ver como se comportaria. Então, esse botão, essa funcionalidade, é para fazer essa simulação. Então, para utilizar dados parciais, bastava clicar no botão Partial Data e simularia esse cenário de degradação ou escassez de informação. Ao acionar essa função, a aplicação seleciona aleatoriamente uma porcentagem, certo, dos dados originais a partir de um algoritmo de amostragem aleatória simples e preservaria a distribuição geral dos dados, mas ia omitir informações em regiões aleatórias da curva, criando uma versão reduzida e incompleta.
Em seguida, seria necessário realizar o treinamento com base no modelo de dados disponíveis, antes de se realizar a estimativa do ângulo. Ao realizar a predição, no botão ali na estimativa de previsão, seria mostrada na tela a resposta abaixo do gráfico. Aqui estão as tabelas com as métricas observadas nos algoritmos de machine learning do sistema. Os métodos GPR, que é a regressão gaussiana por processo, e rede neural, se destacaram nas análises, mantendo os valores de correlação próximos a 1 e os valores de erro baixos, certo? Mesmo considerando dados completos e dados incompletos. Com dados completos, todos os métodos mostraram-se viáveis, então vai depender realmente da aplicação, mas com dados incompletos foi necessário essas técnicas mais avançadas que demonstraram uma maior capacidade de generalização. A última tela seria a tela de ajuda, que é a tela de Help, que fornece explicações para cada uma das funções disponíveis, auxiliando no esclarecimento de dúvidas do usuário. E em cada aba da ferramenta computacional, os dados poderiam ser salvos em uma planilha no Excel para uma análise posterior e também um processamento de dados. E falando agora sobre a montagem experimental para a criação de um banco de dados, como evolução da ferramenta que foi desenvolvida. Foi iniciada essa montagem de uma estrutura física do sensor SPR, com o objetivo de validar os conceitos simulados e também fornecer uma prova de conceito, usando componentes de baixo custo. Também para gerar o próprio banco de dados, né, para fazer a simulação e tudo mais, baseamos num biosensor SPR com estrutura trapezoidal de prisma e coberta com uma fina camada de ouro. A fonte de iluminação adotada foi um LED RGB do tipo SMD, cuja intensidade e composição espectral poderiam ser ajustadas com controle de corrente para cada canal de cor. Para monitoramento do sinal refletido, foi utilizado inicialmente um sensor digital, que era capaz de capturar a intensidade do vermelho, do verde e do azul, e também da intensidade luminosa total, e fornecer uma informação digital sobre. Posteriormente, esse sensor foi substituído por uma ESP32CAM, um módulo, né, de câmera, capaz de capturar a imagem da luz refletida de forma integral, e também incorporamos aí um sensor de temperatura e umidade, visto que é um fator importante que influencia nas respostas de biosensores SPR. Então, a abordagem com a câmera fornecia uma captura completa da informação luminosa presente e não apenas como o R está influenciando, como o B está influenciando, ou seja, o vermelho, o azul. E para controle de todos esses elementos, foi escolhida a placa de desenvolvimento Arduino Nano. Aqui temos um esquemático, certo? Com o biosensor trapezoidal, o LED RGB SMD, o sensor de temperatura e umidade, o HT10, um sensor RGB ou o módulo ESP32CAM, tudo isso sendo processado por uma placa de desenvolvimento Arduino Nano, e esses dados que poderiam ser enviados, já que a ESP32CAM tem Wi-Fi Bluetooth, poderiam ser enviados remotamente ou via cabo. Essas partes da estrutura física foram testadas em módulos separados. A primeira validação se referia à utilização do LED RGB SMD, com diferentes composições de comprimento de onda. Então, a cada instante de tempo, a componente RG ou B iria variar, até restar uma única componente contribuindo sozinha. Ao variar essa composição dos comprimentos de onda, os possíveis analitos poderiam interagir, gerando aí uma resposta multiparamétrica. Por quê? Porque vão reagir com o comprimento de onda de forma diferente. E o controle digital dessa intensidade luminosa tem como objetivo aí fazer uma simulação de uma varredura espectral, podendo vir a substituir uma grade de difração ao utilizar esse tipo de LED. A tabela mostra a composição da análise com as 3 cores, só para mostrar que vai ocorrendo o decaimento até restar apenas uma componente contribuindo sozinha, nesse caso a vermelha. No final, todas seriam zeradas, iniciaria novamente até restar verde, depois novamente até restar azul, e esse ciclo se repetiria. Aqui na figura temos a montagem física dos componentes previamente citados e também a tela do monitor serial do Arduino, mostrando as medições para o usuário, sendo elas
temperatura, umidade, valores RGB e intensidade luminosa em 8 e 16 bits. Visando essa evolução, foi realizada a troca do sensor digital de cores para o módulo ESP32CAN, que possui o Wi-Fi Bluetooth para a transmissão dos dados, ao invés de analisar apenas a intensidade luminosa nos canais vermelho, verde e azul, é possível empregar aí o processamento de imagem para identificar variações mais sutis no comportamento óptico do sistema. Então, para avaliar esse desempenho desse módulo específico, independentemente, foi realizado um teste com um tempo de execução fixo em, por exemplo, 2 minutos para representar algum ciclo. Essas médias de captura para verificar quantas capturas poderiam ser feitas pela ESP32CAN resultou em aproximadamente 104 imagens por minuto. Os resultados indicaram a estabilidade satisfatória com a taxa de captura compatível com as aplicações que existem aí de monitoramento contínuo. Já a estrutura física foi modelada no Autodesk Fusion 360. Esse modelo tridimensional foi desenvolvido com foco na miniaturização, portabilidade e alojamento dos componentes eletrônicos. Nesse caso, os componentes que podem ser já alojados são o LED SMD, o módulo de câmera ESP32 e o Arduino Nano. Na figura acima temos a vista externa e na figura inferior temos a vista interna de como seria essa estrutura, a vista impressa numa impressora 3D. O projeto encontra-se atualmente na montagem física e experimental para validação em ambiente relevante, juntar e integrar todas essas partes também para demonstração, caracterizada pelas TRL 5 e 6, que são os níveis de maturidade tecnológica. O próximo passo seria fazer a integração de todo esse sistema e concluir essa integração embarcada, testar com amostras e aprimorar o sistema visando uma aplicação prática. E como conclusões, inicialmente, com a modelagem matemática e numérica, que baseou-se no método de matriz de transferência das diferenças finitas, obtivemos aí uma diferença de pouco acima de 1%, mostrando que são modelagens que estão coerentes e podem ser utilizadas na ferramenta que veio a ser desenvolvida. O desenvolvimento dessa plataforma computacional interativa e de fácil uso, implementada no MATLAB, mas que gera um arquivo executável, que o usuário não precisa ter o MATLAB licença para usar, 4 telas principais para análise e processamento de biosensores SPR, foram calculados na análise tradicional híbrida parâmetros de desempenho como sensibilidade, precisão de detecção, fator de qualidade em 5 diferentes configurações de construção dos sensores, que mostraram um ganho realmente de sensibilidade, mas que deve-se ter uma atenção devido ao fator de qualidade e à precisão de detecção. Já com relação às técnicas de suavização de curva, os métodos que se destacaram, filtro Savitz-Golay, suavização por spline. Já com relação aos algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais artificiais e regressão por processos gaussianos demonstraram um excelente desempenho nessa previsão de ângulo de ressonância, mesmo com dados incompletos. A estrutura experimental portátil que está sendo desenvolvida, acoplada a um sistema de análise híbrida, explorando combinações de diferentes comprimentos de ondas simultaneamente, e também visando aí uma evolução para uma miniaturização do sistema, utilizando um LED RGB SMD e um ESP32CAN com componentes integrados, que são componentes de baixo custo, e pode ser utilizado unido à ferramenta computacional até de forma didática. Essas foram as publicações realizadas neste período relacionadas a esse tema, que é o tema do foco da pesquisa. Eu agradeço a todos a atenção. Eu passo a palavra de volta ao professor Diomatson, que é o presidente da banca, e estou disponível para possíveis dúvidas. Perdão.